Olá, eu sou o Dr. Sandro Muniz, otorrinolaringologista, e hoje eu vou falar sobre um assunto também bastante recorrente no nosso consultório, que é obstrução nasal. Doutor, meu nariz entope. O que eu posso fazer quanto a isso? Isso é uma queixa que aumenta bastante agora, na época do inverno, na época que o tempo começa a esfriar. Lógico que a gente tem diversos tratamentos, a gente até falou nos outros vídeos sobre rinite alérgica, sinusites. Existem tratamentos específicos para situações específicas. Mas quando simplesmente a questão é nariz entupido, então a gente vê muito comumente pacientes que às vezes ficaram anos sem ver um especialista, sem ter oportunidade de passar com um otorrino ou com um alergista, começarem a usar algumas medicações chamadas vasoconstritores. Qual é o problema dessas medicações? Os vasoconstritores são aqueles remédios que a pessoa pinga e a princípio o nariz desentope na hora e no começo esse efeito do nariz desentupido vai durar durante 6 horas, às vezes até um pouco mais do que isso. O problema é que o uso frequente dessas medicações vai fazendo com que o organismo vá se acostumando com essa situação e conforme o tempo vai passando, ao invés desse efeito durar 6 horas, ele começa a durar 5 horas, depois 4 horas, 3, 2, 1 hora. Então, aquele paciente se vê obrigado a usar cada vez mais esses remédios, esses vasoconstritores, para que ele tenha aquela sensação de nariz desentupido novamente. E aí vem o vício, por isso que a gente fala que são medicações que viciam. É incrível como essas medicações não são controladas, a venda delas não é controlada na farmácia, outras medicações são controladas e essas que eu acho que deveriam ser não é aqui e também não são nos Estados Unidos. Você compra quanto você quiser desse tipo de medicação e traz sim uma dependência, traz vício. Eu trato vários pacientes que já chegam preocupados com esse vício, porque eles notam que eles estão dependentes daquela medicação. São pessoas que têm que ter um vidrinho do remédio no carro, outro no quarto, outro na casa de praia, no consultório, no escritório, porque se elas souberem que elas estão sem essa medicação, principalmente na hora de dormir, só o fato de saber que essa medicação acabou já causa um transtorno muito grande. Então, aí você vê o grau de dependência psíquica que essas medicações acabam causando. E fora isso, são medicações que, quando você usa diversas vezes, você tem um aumento do batimento cardíaco e você tem até um aumento da pressão sanguínea. Já tive casos extremos em que eu tive pacientes no consultório que causaram uma perfuração do septo nasal por causa do uso crônico dessas medicações. Então, são medicações que não tratam o problema de fato, elas só disfarçam o problema durante algum tempo, além de causar outros efeitos colaterais. Então, existem tratamentos específicos que conseguem sim resolver o problema de maneira mais prolongada e de maneira mais benéfica para o organismo, porque não adianta nada você resolver um problema e causar um outro problema ou até uma dependência da medicação, isso não tem sentido. Então, aí fica um alerta para vocês evitarem os vasoconstritores, tá? Essas medicações são vendidas sem receita nem nada na farmácia, trazem um alívio momentâneo, sim, trazem. Não vou dizer que a gente não possa usar num caso de urgência, sim, você pode usar, mas a partir do momento que esse uso se torna crônico, você vai ter mais problemas do que soluções para o teu problema de obstrução nasal. Espero que essa informação tenha sido importante para você. Curta nosso canal, continue se inscrevendo para que a gente possa produzir mais conteúdos como esse. Obrigado pela audiência.